Existe uma versão de você que opera em um nível completamente diferente do que você experimenta hoje. Não estou falando de trabalhar mais. Não estou falando de ser mais disciplinado. Estou falando de algo que a maioria das pessoas nunca encontra porque está ocupada demais, fazendo algo que é apenas boa nisso. Existe uma diferença brutal entre ser excelente em algo e ser genial em algo. E o problema é que a excelência é confortável demais para te deixar chegar na genialidade. Hoje vou te mostrar o conceito que mudou a forma como as pessoas mais realizadas do mundo entendem o próprio potencial, a zona de genialidade e o método científico para identificar onde a sua está. Em 2009, o psicólogo Gay Hendricks, doutor pela Stanford e professor de psicologia do aconselhamento na Universidade do Colorado por mais de 21 anos, publicou um livro chamado The Big Leap. Nele, Hendricks propôs que cada ser humano opera em uma de 4 zonas, e que a zona em que você passa a maior parte do seu tempo determina diretamente seu nível de realização, energia e satisfação. A primeira zona é a zona de incompetência. São as tarefas que você faz mal e que qualquer outra pessoa faria melhor. Ninguém tem dificuldade em identificar essa zona. O problema é que poucas pessoas a eliminam da própria vida. A segunda é a zona de competência. Você faz bem, funciona, mas centenas de outras pessoas fazem igualmente bem. Não há nada de único aqui. A terceira zona é onde a maioria das pessoas bem-sucedidas passa a vida inteira. A zona de excelência. Você é excepcionalmente bom nisso. As pessoas te elogiam por isso. Você recebe bem por isso. E é exatamente por isso que essa zona é a mais perigosa de todas. Hendricks chama a zona de excelência de armadilha dourada. É confortável o suficiente para te manter onde você está e nunca te deixar descobrir onde você deveria estar. A quarta zona é a zona de genialidade. É o espaço onde você faz o que é unicamente brilhante. O trabalho que parece fluir naturalmente, que energiza em vez de drenar, que ninguém no mundo faz exatamente da mesma forma que você. E a diferença fundamental entre a zona de excelência e a zona de genialidade não é o resultado. É como você se sente produzindo esse resultado. Na zona de excelência você performa. Na zona de genialidade você flui. Mas se a zona de genialidade é tão poderosa, por que tão poucas pessoas vivem nela? Hendricks identificou um mecanismo psicológico que ele chamou de problema do limite superior. Upper Limit Problem, em inglês. O conceito é simples e perturbador. Cada pessoa tem um termostato interno de bem-estar, um limite inconsciente de quanto sucesso, satisfação e realização ela se permite experienciar. E quando esse limite é ultrapassado, quando as coisas começam a ir bem demais, o cérebro sabota. Não por fraqueza, por programação. O cérebro interpreta o desconforto do novo como uma ameaça. Crescer na direção da genialidade significa sair do que é familiar. E familiar, para o cérebro, significa seguro, mesmo que o familiar seja medíocre. É por isso que pessoas extremamente competentes, no exato momento em que começam a entrar em contato com seu maior potencial, criam conflitos desnecessários, procrastinam de formas inexplicáveis, ou simplesmente voltam para o trabalho que já sabem fazer muito bem. A zona de excelência é o refúgio favorito do problema do limite superior. Mas existe algo ainda mais revelador. A pesquisa da Gallup, conduzida ao longo de décadas com mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo, mostrou que apenas 20% das pessoas relatam usar seus principais talentos na maior parte do tempo no trabalho. 80% das pessoas passam a maior parte de suas horas em atividades que estão na zona de competência ou na zona de incompetência. A genialidade não é rara. O acesso à genialidade é que é raro. O que acontece no cérebro quando você está na zona de genialidade? O pesquisador Mihaly Csikszentmihalyi descreveu o estado de flow como o marcador neurológico mais próximo do que Hendricks chamou de zona de genialidade.
E a neurociência confirma por que esse estado é tão diferente de tudo o que você experimenta na zona de excelência. Quando você está em flow, quando está operando no centro da sua genialidade, seu cérebro entra em um estado chamado de hipofrontalidade transitória. O córtex pré-frontal, responsável pela autocrítica, pelo julgamento e pela autoconsciência excessiva, desacelera. O ruído interno para. Você para de monitorar sua própria performance e simplesmente performa. Nesse estado, o cérebro libera uma combinação rara de 5 neurotransmissores em simultâneo: norepinefrina, dopamina, endorfina, serotonina e anandamida. É uma das experiências neuroquímicas mais poderosas que um ser humano pode ter, e ela só acontece quando o desafio que você enfrenta está perfeitamente alinhado com sua capacidade única. Não qualquer capacidade, a sua capacidade única. Marcus Buckingham e Donald Clifton, após 25 anos de pesquisa com 2 milhões de pessoas na Gallup, chegaram a uma conclusão que fundamenta tudo isso. Talentos são padrões recorrentes de pensamento, sentimento ou comportamento que podem ser produtivamente aplicados. E diferente de habilidades que podem ser aprendidas por qualquer pessoa, talentos são intrinsecamente seus. Eles emergem de uma combinação de genética, experiência e estrutura neurológica que é única para você. Quando você opera a partir dos seus talentos únicos, o esforço tem uma qualidade diferente. Você cansa, mas não esgota. Você desafia, mas não paralisa. É esse o sinal neurológico da zona de genialidade. Hendricks desenvolveu 3 perguntas fundamentais para identificar a zona de genialidade. Não são perguntas de autoajuda. São perguntas de diagnóstico. Pergunta 1. O que você faz que parece fácil para você, mas difícil para as pessoas ao redor? A genialidade quase sempre tem essa característica. O que é natural para você parece extraordinário para os outros. Você não percebe porque para você é apenas óbvio. Preste atenção nas vezes em que alguém olha para algo que você fez e pergunta como você pensou nisso. A sua resposta natural é encolher os ombros. Esse encolher de ombros é um mapa. Pergunta 2. Quando você perde a noção do tempo? Csikszentmihalyi identificou a perda da percepção temporal como um dos marcadores mais confiáveis do estado de flow. Quando horas passam como minutos, você está operando em um nível de engajamento que não é comum. Rastreie esses momentos com precisão. Eles têm um padrão, e esse padrão aponta para a sua zona. Pergunta 3. O que você faria mesmo que ninguém pagasse por isso? Não porque dinheiro não importa, mas porque a resposta revela o que tem valor intrínseco para você, o que gera energia em vez de consumir. A zona de genialidade não é um hobby. É a intersecção entre o que te energiza e o que cria valor real para o mundo. Existe uma ferramenta criada por Buckingham e Clifton chamada Clifton Strengths, uma avaliação desenvolvida com base nas 2 décadas de pesquisa da Gallup, que já foi completada por mais de 25 milhões de pessoas no mundo e é usada por empresas como Google, Microsoft e Deloitte para identificar os talentos únicos de cada pessoa. Mas antes de qualquer ferramenta, a prática mais poderosa é simples. Por uma semana, anote toda vez que você sentir energia aumentando durante uma atividade e toda vez que sentir energia diminuindo. O padrão que emerge é o mapa mais honesto da sua zona de genialidade. Recapitulando o código de hoje. Você opera em uma de 4 zonas: incompetência, competência, excelência ou genialidade. A maioria das pessoas bem-sucedidas passa a vida inteira na zona de excelência. Boa demais para largar, mas longe demais da genialidade para se sentir plenamente viva. O problema do limite superior é o mecanismo inconsciente que te mantém seguro dentro do familiar. Reconhecê-lo é o primeiro passo para superá-lo. A zona de genialidade não é um lugar de perfeição, é um lugar de alinhamento. Quando o que você faz coincide com quem você é, o esforço muda de qualidade.
O trabalho não desaparece. O peso do trabalho desaparece. 3 perguntas para começar agora. O que parece fácil para você, mas difícil para os outros? Quando você perde a noção do tempo, o que você faria mesmo sem pagamento? As respostas já estão em você. A maioria das pessoas simplesmente nunca para ouvir. Esse é o código. Deixa o like se esse vídeo fez sentido. Se inscreve para não perder os próximos. E me conta nos comentários, em qual das 4 zonas você passa mais tempo hoje? Até lá!